Eu pesquei 20 detalhes nessa abertura do anime de Devil May Cry da Netflix e eu vou te explicar um por um. Rocker Drawing. Salve, mano, 77 Online, e dessa vez trazendo um mar de teorias de cada frame analisado nessa abertura que saiu essa semana, com a sensacional trilha sonora do Limp Bizkit, me pegou totalmente de surpresa, e que, claro, que combinou muito com a vibe da franquia, seja em relação ao comportamento do Fred Durst, né, o vocalista do Limp Bizkit, ser totalmente debochado, um cara zoeiro, um cara que não se leva a sério, né, como o próprio Dante, além da pegada rock and roll que já tem, dando referência, no caso do New Metal, ao mix com eletrônica, que a trilha sonora do Devil May Cry já tinha, né? Que lá eles misturavam muito forte, por ser aquela onda dos anos 2000 de misturar no Devil May Cry 3, 1 e 2 a eletrônica com um rock, e o New Metal, que é justamente a trilha sonora, que é o gênero musical, em tese, do Limp Bizkit, que fez a abertura do anime, é também baseado numa união, ou seja, no caso, o metal com o rap, né? Mas agora vamos direto na nossa análise, frame por frame, pausando todos os segundos, para fazer as nossas teorias e referências. A abertura já abre com um banho de fanservice, mostrando armas tanto do Devil May Cry 1, como a Force Edge e a Lastor, a Vendetta, a Merciless e a Claymore do Devil May Cry 2, a Rebellion, Agni Rudra do Devil May Cry 3, e a Red Queen do Nero no Devil May Cry 4, o que inclusive já pode estabelecer uma pista de que muita coisa dessa abertura não dá para levar como referência direta ao enredo da série. Isso porque, justamente por ela estar misturando nessa cena coisas de momentos da história tão diferentes, né, na cronologia, digamos assim, eu acho que serve mais como um aceno para os fãs de que a equipe se ateve, né, tá dando muita atenção a todo o material da franquia, não só, nesse caso, adaptando o mangá, às vezes tendo referências de todos os jogos, das novels, para passar essa segurança e aumentar o hype da galera de que a adaptação está em boas mãos, do que necessariamente ter a abertura como pistas, né, ou necessariamente elementos diretos do enredo, já que eu não vejo como uma Red Queen, por exemplo, ou um próprio Agni Rudra apareceria no enredo normal da série. E logo em seguida já tem esse corte dando referência a uma coisa que eu acredito que sim, nesse caso, de fato, vai acontecer, que é a aparição do Virgil. Para quem viu o mangá do Devil May Cry 3, sabe que ele tem uma participação razoável, né? Seja por justamente contar os bastidores do que foi o pano de fundo para o enredo do Devil May Cry 3, que é a ascensão da torre, a questão dos 7 pecados, que estava acontecendo paralelamente ao núcleo do Dante com Alice, o Coelho Branco, que já apareceu no primeiro trailer do anime, e eventualmente até o Chapeleiro Maluco, né? Que eu acredito que seja o foco dessa adaptação de mangá. E é justamente por esse foco que essa cena em seguida, para mim, parece uma referência à transformação parcial do Devil Trigger, porque considerando que o Dante só despertou sua primeira vez o Devil Trigger com a batalha que ele teve contra o Virgil, sendo perfurado pela própria espada, né, no topo da torre, na luta sensacional. Antes disso, a única manifestação parecida com o que ele tinha feito era justamente no mangá do Devil May Cry 3, que no momento em que ele é mordido pela Alice, que tinha sido contaminada pelo Coelho Branco, o Dante ele se transforma numa transformação parcial de Devil Trigger, que não é necessariamente o Devil Trigger, tem até o formato dos chifres apontados para baixo, diferente, e ele utiliza esse poder para absorver essa essência demoníaca que estava dentro da Alice. E para mim, essa cena em que mostra o Dante fazendo uma expressão de raiva, com esses raios azuis soltando num olhos brancos, é uma referência a justamente essa transformação parcial que ele tem no mangá. E seguindo, a gente aparece o que para muitos é o Cavaleiro Ângelo do Devil May Cry 5, mas eu acredito que não seja, especificamente porque os Ângelos em geral têm suas características em comum, né? Seja o formato dos chifres, seja o desenho do rosto,
Mas eu acredito que esse não seja o Cavaleiro Ângelo do Devil May Cry 5, apesar de bastante parecido, porque ele tem uma diferença no tamanho das asas, na sua proporção, o formato das ombreiras. Então, a não ser que eles tenham feito um redesign, né, uma alteração de visual do Cavaliere, eu não me descarto, né, já que em tese eles fizeram pro Dante e pra Lady também, mas por mim é possível que esse Ângelo que apareça não seja o Cavaliere, sim um novo Ângelo, já que existe uma série deles nesse universo, né? E talvez, quem sabe, possa até aparecer como um adversário. E falando em adversário, logo em seguida a gente tem essa figura no céu, parece com garras de asas pontiagudas, e pra mim, do meu ponto de vista, pode ser uma referência direta ou até o próprio Argosax, o inimigo principal, o rival de mundos no Devil May Cry 2. Para quem não sabe, os dois principais polos de poder no inferno é justamente das duas facções, uma metade do inferno governada pelo Mundus e a outra metade governada pelo Argosax, que é o vilão principal do Devil May Cry 2. E justamente o formato de asas que ele tem é especificamente nesse formato de pontiagudo, fazendo com que, para mim, possa ser um sinal, quem sabe, de uma interferência dele no enredo nesse universo, ou até considerando que, já que a gente está tratando de uma obra não canônica, até um universo alternativo, que, quem sabe, nas próximas temporadas, cronologicamente, eles adaptem eventos do Devil May Cry 2, como a própria ascensão do Argosax. Mas logo em seguida, menos de um segundo, acontece uma cena que me parece uma referência direta ao DMC Devil May Cry Reboot, que é justamente essa questão dos prédios de cabeça para baixo, que para quem jogou o Devil May Cry Reboot sabe que toda vez que o Dante entrava no limbo, era considerado como se fosse uma dimensão espelhada, então é basicamente o mundo real, só que de cabeça para baixo, em que o Dante navegava pelos mesmos prédios, num lugar meio desértico, meio caótico e cheio de demônios, né? Inclusive tem até outros momentos ao redor dessa abertura que também mostra essa perspectiva dos prédios de cabeça para baixo, que, considerando que é um universo próprio, eles podem justamente ter inspirações até em obras não canônicas, como o Reboot, né? E mais pra frente, inclusive, eu vejo mais referências também a esse DMC. Mas, em seguida, mais referências. A pizza tem bastante nesse trailer, né? Que é um elemento que se tornou bem referente ao Dante, com a sua relação com as caixas de pizza, e ao lado das suas armas, pistolas principais, Ebony Ivory. Mas um detalhe, outra referência alimentar do Dante, digamos assim, que nem todo mundo tem, é em relação ao antigo anime de Devil May Cry, feito pela Madhouse, em que tinha um elemento relativamente constante, que era esse sorvete de morango, que inclusive chega até a ter parte da trama, mas não só no primeiro episódio, que mostra ele pedindo esse sundae de morango, mas também aparece com relativamente presença a atendente da sorveteria, e tem até umas plots relacionadas a esse sorvete que foi mencionado nessa cena, que pra mim é mais um aceno de que a produção tá ligada em todos os detalhes de todas as adaptações de Devil May Cry. E é claro que não podia faltar nessa adaptação é a Lady, né? Sendo uma adaptação do mangá do Devil May Cry, ele basicamente vai dar o pano de fundo para todos os personagens que estão envolvidos naquela trama do Arkham. Então, naturalmente, a Lady faria participações, quem sabe, sem conhecer o Dante, né? Às vezes agindo nos bastidores, já que, em tese, esses eventos acontecem com o Coelho Branco. Originalmente acontece um ano antes dos eventos do Devil May Cry 3, mas quem sabe, caso o anime vá se passar após o Devil May Cry 3, já tenha ela como uma aliada presente e como auxiliar do Dante na caçada dos demônios. O que, inclusive, para quem ficou na dúvida, eles não mencionam a Trish porque o Devil May Cry 1 só se passa no futuro do Devil May Cry 3, então eu acho difícil que ela apareça na série, a não ser que eles já mostrem uma forma do Mundus tá nos bastidores, já tendo criado a Trish e esperando o momento certo dela invadir o estabelecimento lá do Dante com aquela cena inicial do Devil May Cry 1, que é onde ele se conhece pela primeira vez.
A não ser que, sendo um universo alternativo, não canônico, eles metem um louco mesmo e já mostrem a Trish como uma relação diferente, já amarrada nessa enredo do anime. E agora a gente chega no momento mais misterioso dessa abertura, porque é o primeiro elemento que não tem base em nenhuma outra mídia, que é esse cara de terno e óculos, com esses soldados meio no sistema de agência, com algumas logos que a gente não conhecia de nenhuma outra mídia, que para mim tem duas possibilidades. Em tese, uma é sendo uma referência ao DMC Reboot, que esse cara sendo o Mundus, por exemplo, uma versão humana do Mundus, que está influenciando os eventos aqui no mundo humano, como se fosse uma forma física para influenciar o controle da mídia, ou até por causar guerras, questões militares, ou alternativamente, caso não seja um demônio, seja de fato uma união das nações, assim, uma questão militar dos países, né, os governos, terem se unido como uma frente para caçar os demônios, né? Uma coisa que não é tão comum de mostrar nos jogos, já que em tese, os únicos que combatiam os demônios eram a Ordem da Espada, no Devil May Cry 4, né, nessa questão meio religiosa, e os próprios mercenários contratados, como o próprio Dante e a Lady. Mas vamos ver se eles vão por essa linha de uma frente demoníaca aliada ou inimiga, né? Mais pra frente eu sinto que tem uma pista sobre isso. Porque agora o que a gente tem é logo em seguida a amostragem do Mundus do Devil May Cry 1, nessa sua forma meio estátua gigantesca, um colosso de asas, que por estar mostrando logo em seguida do cara de óculos, pode ser um ponto a favor dessa teoria de que o cara de óculos é o próprio Mundus numa forma humana, se passando para influenciar esse mundo. E logo em seguida, mais referências àquele elemento que eu digo do Devil May Cry Reboot, das cidades de cabeça para baixo, como um oposto do Limbo. E por um microframe de segundo, eles mostram a logo da Ordem da Espada, aquela organização do Devil May Cry 4 religiosa, em que tinha o Papa, o Credo e aqueles ângelos artificiais que eram criados transformando pessoas em demônios de forma laboratorial, digamos assim, e formar um exército forte o suficiente para enfrentar os demônios tradicionais, né? E eu acredito que isso possa ser uma referência à própria aparição deles da série, porque à primeira vista pode parecer que eles são uma coisa muito do futuro, né? Já que o Devil May Cry 4 se passa após o 2, que é após o 1, e necessariamente após o 3, que é onde esse enredo se passa. Mas vale lembrar que a Ordem da Espada é potencialmente tão antiga quanto o próprio Sparda, porque no Devil May Cry 2 é dito que aquela ilha onde a Lúcia morava, ela tinha como cultura essa adoração a deuses e que eventualmente eles invocaram por engano o Argosax. E para enfrentar o Argosax e se livrar aquela ilha, o Sparda em pessoa mesmo enfrentou ele, e por conta desse auxílio na caça dos demônios e na proteção da ilha, ele se tornou o deus daquela região, a figura máxima de Salvador. E a partir daquele momento, com o culto criado em cima do Sparda naquela ilha, que foram futuramente formar a Ordem da Espada do Devil May Cry 4. Claro que demorou-se décadas para que eles tivessem força o suficiente, de organização, de conseguir seus seguidores, seus atributos científicos, né, de construção de equipamento militar, até que eles culminassem naquela plot do Devil May Cry 4, mas ainda assim, esse anime pode mostrar justamente esse processo deles ganhando força, ganhando influência, antes de necessariamente chegar naquele clímax de serem de fato um problema, né, de estarem executando aquele plano, plot twist, né, de todos serem de fato demônios. E o que inclusive me parece um sinal de que os criadores da série estão querendo nos dizer que pode ser um enredo adaptado nas futuras temporadas, quem sabe? Já que, em tese, por mais que a Netflix tenha lá o seu costume de cancelar temporadas logo de cara, né, matando a longo prazo a vida útil das séries, caso tenha sucesso, que vai ter, né, mas caso a Netflix esteja de bom humor, a gente pode ver essa trama não só do Devil May Cry 2, como eu tinha comentado antes, mas como do próprio Devil May Cry 4, com essa referência da Ordem da Espada.
E aqui a gente já tem uma amostra de que eles vão mais longe do que no mangá, né? Com essa cena do coelho segurando uma espada em cima de um Godzilla gigante, é coisa que não chegou a acontecer nesse mangá de Devil May Cry 3, e então não dá pra muito teorizar qual que é o plano dele e de onde que veio esse demônio, qual é a conexão deles. E é interessante que logo em seguida eles já mostram mais referências ainda sobre justamente essa união do mundo humano com o inferno, que é justamente a presença do Argosax causava, que a gente tem aquelas interferências que os dois mundos vão se mesclando só com a presença do Argosax, e quem sabe pode ser uma referência a isso, ou até mesmo como um plano direto, como aquele do Arkham tinha no Devil May Cry 3, de unificar os dois mundos utilizando o amuleto do Dante junto do amuleto do Virgil, que era justamente a chave não só para unificar mundos separados, como até o de separar mundos já unificados, que estando alinhado com o objetivo do Arkham, mas quem sabe eles não possam transferir isso para o Coelho Branco, né? Porque, como a gente viu no primeiro trailer do anime, o aparente principal vilão dessa temporada é o Coelho, que apesar que no mangá ele tem uma participação bem mais modesta, digamos assim, porque em tese a única coisa que ele fez foi contratar o Dante para caçar ele mesmo, no caso resgatar a Alice, que estava nos domínios dele, justamente só para conhecer o Dante e presenciar pessoalmente os poderes do filho de Esparta, né? Em tese ele até paga o Dante, já que o Dante nem executa ele só libera a influência demoníaca da Alice, e logo em seguida o Virgil já mata ele, já que ele estava dividindo. Tava morando, né, naquela mansão onde a Alice e o Coelho Branco tava. Então, em tese, a participação do Coelho Branco nesse enredo ela pode ser bastante expandida, como a gente vai ver em alguns elementos na frente, e quem sabe até todas essas referências repetidas de unificação do reino demoníaco com o humano, quem sabe não seja transferido para o próprio Coelho. E em seguida, falando em Virgil, a gente tem esse momento que eu vejo todo mundo falando, que é o Nelo Ângelo, justamente por conta da energia azul e desse formato de chifres, mas eu particularmente não acho que é o Nelo Ângelo do Devil May Cry 1. Porque, em tese, seguindo até na questão da cronologia, caso seja o Nelo Ângelo, a gente estaria indicando que de fato esse anime se passa depois do Devil May Cry 3, já que após o Virgil cair no inferno e fica preso enfraquecido, ele é controlado pelo mundo, que transforma ele nessa versão sem a sua parte humana, né? No caso seria o Virgil apenas com o lado demoníaco, e até enfrenta o Dante no Devil May Cry 1. Mas eu acredito que esse formato de chifre está muito diferente do Nelo Ângelo, que é muito característico dele ter chifres mais centralizados, apontados para baixo, 100%. Enquanto esses apontados para cima me lembram muito justamente do Devil Trigger incompleto do Dante, do mangá, que ele também tinha esse aspecto lateral meio raladinho, que inclusive, se você pega a imagem das transformações Devil Trigger do Virgil, tanto no Devil May Cry 3, no 4 e no 5, eu acho bastante diferente essa posição dos chifres, já que nenhum dava para ver certinho essa divisão apontada para cima, era sempre um formato meio quadrado com apontado para baixo. E por mim, considerando que nenhuma mídia mostrou a primeira transformação em Devil Trigger do Virgil, essa anime pode ser uma oportunidade, já que em tese foi no mesmo período que o Dante teve essa transformação parcial no mangá e eventualmente a sua primeira transformação na primeira luta contra o Virgil no Devil May Cry 3, pode ser que o anime aproveite para mostrar justamente essa primeira transformação do Virgil, o que no caso poderia ser até como essa transformação parcial, ou quem sabe até uma transformação completa mesmo, com um formato de chifres diferente que ele foi ter no Devil May Cry 3. E claro, esse é de longe o momento mais polêmico, mais questionável do vídeo, e eu quero até que você comente aqui embaixo se você concorda com essa opção ou se você acredita que é o Nelo Ângelo mesmo, porque eu vi um pessoal comentando em relação a favorecer a teoria de que é de fato o Nelo Ângelo por conta dessa mão não ser do Virgil, e que eu vi comentando que como se fosse uma metáfora, é uma mão gigante segurando o Virgil
sendo a do Mundus, né? Considerando que uma analogia ao Virgil tá totalmente sob o controle do Mundus, e ao invés de ser simplesmente a mão do próprio Nelo Ângelo em perspectiva, como jogo de câmera. Por conta do tamanho, é possível, sim, mas comenta aqui embaixo se vocês acham que de fato qual das duas versões é. Porque logo em seguida a gente já tem mais sobre o que em tese vai ser o principal vilão, que é o Coelho, eu acho interessante mostrar ele atacando um soldado daquela organização, que pode ser um ponto favorável a indicar que justamente aquele pessoal não é aliado dos demônios, já que, em tese, por colocarem tanto chefes do Devil May Cry 5, 4, atrás do Coelho, representando que ele tá no lado dos demônios como um todo, eu acho que não foi à toa botar ele justamente atacando aquele soldado, já que pode demonstrar que os demônios estão contra aquela organização. E aqui um detalhe que passou despercebido por muita gente é que o Coelho está com a Force Edge, que, para quem não sabe, é a espada original do Devil May Cry 1, que, em tese, se transformou na Esparda, né? Que até o Dante dá de presente pra Trish, digamos assim, naquela cena em que ele acha que ela morreu. Mas é curioso pensar que esse anime pode mostrar como que o Dante conseguiu a Force Edge, ou até mesmo dar um contexto, né, de como que o próprio Coelho conseguiu a espada que eventualmente vai ser do Dante. Vamos ver se é o perigo que isso vai representar, porque em tese, considerando que a Esparda tem 1/3 do poder do original do pai do Dante, às vezes esse Coelho vai dar mais trabalho do que parece na primeira vista, se ele souber utilizar o poder da espada. E logo em seguida a gente já tem a aparição do próprio Esparda, né? Se dá para referenciar isso por conta da espada Esparda que tá na mão dele, as suas asas, o formato dos chifres, aparece bem rapidinho como uma referência. Mas 2 detalhes que me chamaram a atenção especificamente desse trecho é justamente esse elemento roxo que eles colocaram no Esparda, que eu achei bem inteligente, já que, em tese, considerando que o roxo é uma mistura da cor azul com a cor vermelha, demonstra justamente que o poder do Esparda, em tese, dividido entre os seus filhos, Dante e Virgil, né? E um elemento que pode reforçar isso é justamente essa cruz que aparece, esse X, né, dependendo do ângulo que você estiver olhando, que é exatamente o mesmo processo que o Virgil faz com a Yamato quando ele vai fazer uma fenda no espaço, digamos assim, quando ele vai se transportar de um lugar para o outro, seja do inferno para a terra ou mesmo em 2 localizações diferentes, quaisquer, né? E isso deixa, inclusive, uma reflexão que eu não tinha pensado até então, que se o próprio Esparda também tinha esse processo, né, de utilizar a sua lâmina para cortar o espaço-tempo e no seu transporte, porque a gente sabe que em diversos momentos ele esteve transitando entre a Terra e o Inferno, e às vezes esse anime pode inclusive mostrar, né, ele utilizando os poderes do Dante e os poderes do Virgil, que a gente já está acostumado, mas só não tinham sido atribuídos ao pai deles ainda. Quem sabe a gente não pode ter mais cenas mostrando o período que ele estava no inferno, ou quem sabe até o período que ele passou na Terra. Mas às vezes é só uma referência superficial mesmo, sobre a influência que ele tem nesse mundo até hoje, né? Seja por conta das suas armas ou dos próprios demônios que ele caça. Demônios esse que aparece aqui em seguida, uma cena rápida de luta do Dante e da Lady enfrentando alguns demônios do Devil May Cry 3, embora alguns demônios inventados também, NPCs. Mas o que realmente me chamou a atenção foi eles não só terem colocado a Secretary do Devil May Cry 2 como o próprio Arius, né? Que a Secretary, no caso, que é uma das clones da Lucia, criadas pelo Arius. E é interessante eles parecerem esses dois aqui, porque pode fortalecer aquela linha de pensamento que eu estava tendo sobre o Argosax, né? Tendo mais elementos ainda do Devil May Cry 2 interferindo no roteiro dessa série. Vai saber. Porque apesar do que os planos deles forem concluídos muito no futuro, né? Com os rituais, a própria presença do Argosax, é como eu disse em relação à Ordem da Espada.
todos esses planos que foram acontecendo logo de cara no começo dos jogos, eles foram sendo planejados, foram sendo arquitetados anos antes. Então às vezes a gente vê todos esses núcleos em curso para que fossem estourar muito lá na frente. Então, quem sabe a gente não tem referências de que as peças do tabuleiro estão se mexendo, digamos assim, que até futuramente estourariam como os vilões principais, embora eu acredite que eles vão focar mais nesse núcleo do coelho mesmo. E apesar de que agora eu sou um fã de carteirinha, de consumir os mangás, as novels, os jogos todos, e inicialmente eu sabia que eu não gostei de zerar a trilogia Devil May Cry, eu explico melhor nesse vídeo aqui. E é lógico que no futuro eu vou fazer muito mais vídeos sobre essa franquia, que tem muito pano pra manga, e o único jeito de você saber se eu lancei é se inscrevendo aqui no canal, pro YouTube te mandar, beleza? Falou e fui!